Nesse vídeo, nessa aula, vamos ver sobre a questão da campanha nacional do Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio. Então, como é que se relaciona essa questão? Então vai ser essa aula de hoje. E claro, lembrando que provavelmente as aulas vai ser em duas partes, que nós estamos na aula 5 da Clínica do Suicídio, né? Então, essa aqui é a primeira parte. Então, me apresentando, sou Leandro, estudante de psicanálise, estou no 2º ano de faculdade para me tornar psicanalista. Claro que não basta ter o diploma de graduação de psicanálise para ser um verdadeiro, não digo verdadeiro, mas um profissional de qualidade que segue os quesitos para ser um psicanalista, além da graduação, que seria a questão conceitual. Tem que passar por análise pessoal, no caso eu tenho que ser paciente, e depois ter um supervisor para supervisionar os meus pacientes, para poder trocar uma ideia, enfim, algumas questões do paciente. Tá? Então esse é o tripé psicanalítico para ser psicanalista. E claro que a clínica do suicídio é uma disciplina da faculdade, lembrando que a questão do suicídio é a questão de estudo. Então se tu chegou até aqui precisando de ajuda, alguma questão nesse sentido, eu sugiro a buscar uma ajuda profissional para ver essa questão. Que esse vídeo, na verdade, é uma aula para falar sobre a questão do suicídio e como manejar clinicamente na questão do dia a dia, na questão da clínica mesmo. Tá? Então, seja bem-vindo. E vamos começar o texto. E aí, nisso que são textos da faculdade, lembrando, né, sempre antes que eu esqueça, né, cada disciplina é dividida em 6 aulas e cada aula tem 5 temas e mais uma questão prática. Então basicamente assim que é feitas as aulas, tá? Então a gente já está na aula 5, está quase terminando a disciplina na faculdade. E aqui que nos diz aqui o texto: artigos recentes estão problematizando a eficiência da campanha nacional Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, relacionando o início da campanha com a coincidência do aumento de casos de suicídio, como se a campanha não estivesse resolvendo. Nessa etapa, vamos analisar criticamente essa questão. O suicídio é uma das 3 maiores causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, e este é um período importante para processos identitários. A pessoa está se conhecendo, digamos assim, criando uma identidade. E aí que vem a pergunta: por que setembro e por que amarelo? Então, o dia 10 de setembro foi adotado pela OMS em 2013 como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, então 10 de setembro. E amarelo foi a cor escolhida por ter simbolizado o luto pelo jovem Mike M., 17 anos, que morreu por suicídio em 94. Ele havia restaurado um Mustang e o pintou de amarelo. Então amava aquele carro e foi dentro dele, na garagem de casa, que usou uma arma de fogo para terminar a sua vida. E aí traz um trechinho aqui, ó. No dia do funeral, os amigos colocaram uma cesta com fitas amarelas disponíveis para quem quisesse usá-las e possuía uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. Este ato provocou forte repercussão e em poucas semanas o tema suicídio apareceu em diferentes espaços e muitos jovens pediram ajuda. E o Brasil segue a campanha mundial desde 2015, olha quanto tempo demorou. Sob a coordenação e orientação do Centro de Valorização da Vida, CVV, do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Então vamos começar sobre o acesso à informação. O que o texto nos traz? Então agora já sabemos, porque lembrando que esses textos eu não leio antes, então é o meu estudo, só que é um estudo que eu faço como se fosse online. Eu estivesse estudando para mim mesmo, só que acabo divulgando o vídeo. Também para dar oportunidade para os outros obterem o conhecimento. Tá? Aí poderia dizer assim, mas aí não precisa fazer faculdade, pô, já está trazendo coisas da faculdade. Mas de qualquer forma, se tu quiseres a graduação, tu vai ter que cursar a faculdade. E aí vai ter que ler os textos novamente, e aí vai ser um reforço, vai ser um aprendizado maior para ti. Então não vai ser uma perda de tempo. Então, e o bom é que vai estar aqui disponível os textos também.
E apenas a partir de 2014 as notificações de morte por suicídio passaram a ser compulsórias, ou no caso obrigatórias, para os profissionais de saúde. Então, tu vê como é uma coisa muito recente. E a partir de 2019, a notificação também passa a ser obrigatória para todos os profissionais. Então, antes era só para os profissionais de saúde, agora é para todos os profissionais. Não apenas para os da saúde, o que fez aumentarem muitas informações sobre a ocorrência de mortes por suicídio. Talvez uma coisa velado, que as pessoas não queriam admitir que poderia acontecer isso. Isso não faz pensar que havia muita subnotificação e que o suposto aumento de casos por volta de 2015 em diante pode ser apenas a visibilidade de algo que já acontecia, mas que ficava inespecífico ao ser notificado como morte por causas externas. Então, na verdade, o que acontece? A famosa história da aranha sem pata não escuta. Né, que, só assim, bem rapidinho, tinha um cientista que ele queria provar que a aranha sem pata não escuta. Então ele pegou uma aranha com as 6 patas, aí dizia para a aranha, anda, e a aranha andava. Aí ele ia lá, tirou uma pata e dizia, aranha, anda, e a aranha andava. E ele foi fazendo isso. Quando ele tirou a última perninha da aranha, e aí disse, aranha, aí ele mandou, aranha, anda, aí a aranha não andou. Aí a conclusão que ele chegou é que a aranha sem pata não escuta. Sabe? Então é mais ou menos isso. E aqui agora fala da questão do aumento de casos. Só que eles começaram a notificar em 2015, mudaram a notificação. Então, na verdade, sempre aconteceu, ou daqui a pouco, não sabe se diminuiu, aumentou, enfim, mas aí aumentou os casos. Mas na verdade não é que aumentou, só mudou a maneira de ler a situação. Né? Claro que depois disso, sim, no momento que tu começa a medir e padronizar, aí qualquer alteração tu consegue perceber se está aumentando ou diminuindo. Aí sim é válido. Mas quando tem uma transição, uma mudança, não tem como saber. Mas enfim. Mas que ficava inespecífico ser notificado como morte por causas externas. Eles consideravam morte por causas externas. Assim como acidentes automobilísticos, traumas, quedas em que a intencionalidade não era investigada. Por exemplo, a pessoa se jogar de carro no muro não pode ter sido suicídio. E não um problema mecânico. Ou uma questão de saúde, enfim. A Instituição da Política Nacional de Prevenção do Suicídio, publicada em 2019, deu visibilidade e disciplinou sobre o monitoramento de ocorrências e acesso à informação. Então, para pesquisar dados oficiais sobre morte por suicídio, o caminho é acessar o site do DataSUS, acesso à informação, Tabnet, estatísticas vitais e mortalidade desde 1906 pela CID-10. A CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, o suicídio é nomeado como X70, lesão autoprovocada intencionalmente, com diversos outros especificadores, conforme tipo de meio ou local de ocorrência. Claro que aqui é um resumo, pode dar um print na tela e depois pesquisar as informações, tranquilo. Né? Então, está dizendo onde se busca as informações de dados oficiais sobre morte por suicídio, tem tudo lá. A pesquisa pode ser feita por ano, território e outras classificações. Né? Pode ter um dado completo, inclusive da tua região, por exemplo. Pesquisadores nos facilitam a transformação de dados em informações e compartilham artigos científicos e em exposições orais em congresso. O psiquiatra e pesquisador Neuri Botega apresentou uma compilação desses dados no Congresso Nacional de Prevenção do Suicídio em 2024. E aqui tem os dados, o suicídio no Brasil aumentaram 136% desde 2015. Aí sim, porque daí 2015 tem 6.875. E claro, a partir daí tu consegue ter um parâmetro. E aí tu vê que o gráfico está aumentando. 2021 já estava em 14 mil, mais de 100%. Então é uma coisa assim bem significativa, digamos. Digamos não, bem significativo. Aí sim dá para dizer que está aumentando. Uma consideração a fazer na interpretação de gráficos com números absolutos, neste caso, é o contexto, para estabelecer relações entre a quantidade de população no início e no final do estudo, pois a população no Brasil também aumentou no mesmo período, que justificaria um número maior absoluto de ocorrências. Então, na verdade, o que seria o ideal? A porcentagem. E não o número absoluto. Então, um recente artigo de Damiano e mais outros autores
faz associações entre uma campanha brasileira de conscientização sobre suicídio e tendências de suicídio de 2000 a 2019, concluindo que houve uma mudança na inclinação da curva, representando uma aceleração nos suicídios a partir do ano de 2015. A campanha nacional Setembro Amarelo, orientada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, consiste em campanhas de mídias digitais, folhetos informativos e materiais gráficos para dar subsídios à imprensa, através de conscientização pública, materiais educacionais sobre suicídio e problemas de saúde mental. E aí o Brasil experimentou um aumento nos suicídios entre 2000 e 2019, enquanto a taxa global de suicídio diminuiu, então no Brasil aumentou. Além do aumento nas mortes por suicídio, houve um aumento acentuado nas notificações de autolesão e hospitalizações durante o mesmo período. Lembrando que autolesão não é tentativa de suicídio, como outras aulas já foi trazido aqui. Podemos dar destaque a 3 aspectos para analisar criticamente esse artigo. Então, o que nos diz? A obrigatoriedade da notificação de mortes por suicídio passou a ser obrigatória em 2014. Isso pode justificar o aumento nos casos, que antes não era obrigatório identificar, e hoje é. A campanha nacional implementada em 2015 pode ter sensibilizado a população para diferenciar a morte por suicídio de morte por causas externas, como antes costumava ser notificado. Então também não é que aumentou, daqui a pouco 10 pessoas morreram. Só que talvez das 10, talvez 3 seria suicídio, ou seria 4, por exemplo, só que o quarto seria caracterizado por outra maneira, então ia ficar só 3. Mas aí, como teve uma reclassificação, um entendimento maior, daí considerar esse quarto também. E aí aumenta. Mas na verdade não é que aumentou, é que não era contabilizado. A popularização da campanha sem a suficiente orientação e fiscalização de especialistas pode fazer uso de comunicação inadequada, tendo um efeito contrário aos objetivos iniciais da campanha. Que às vezes o falar só por falar também pode não estar resolvendo. E aí um exemplo dessa última questão, daí aqui já vai explicar o texto, é a interpretação errônea de um dado científico sobre a relação entre transtornos mentais e suicídio apontada por Bottega. Em uma revisão de 31 artigos científicos entre 59 e 2001, a maioria de 4 países do hemisfério norte, englobando 15.629 suicídios, demonstrou que em 97% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental à época do ato fatal. Imagina, um número muito alto. E Bottega entende que, muito provavelmente, foi a interpretação apressada dos resultados deste estudo que levou muitos no Brasil a afirmarem que 90% dos suicídios podem ser evitados. Como se ao provermos tratamento psiquiátrico a todos os doentes mentais pudéssemos evitar suicídios. O tratamento adequado de um transtorno mental é um recurso valioso para evitar uma parcela de suicídios, mas não todos. O estudo de Berlotti e Fleshman é retrospectivo e descritivo. Ele não nos informa sobre risco de morte por categoria diagnóstica, nem quantos suicídios poderiam ser evitados. Então, ele larga a bomba, mas não explica exatamente cada detalhe. E aí a rápida relação entre transtornos mentais e suicídio favorece busca por tratamentos médicos e medicamentosos. Que daí é uma consequência. Aí vem o tema 2, que é identificação de sinais. Como é que se identifica os sinais? E aí o que o texto nos traz? Alimentar a ideia de que é possível identificar sinais também é uma atitude contraproducente. Não é sempre possível identificar sinais, então quer dizer que nem sempre tem como identificar sinais. E mesmo que sejam identificados, nem sempre é possível reverter o comportamento suicida. Então não é uma garantia. Nem sempre a pessoa em sofrimento emocional dá sinais. Por isso a orientação esteja atento aos sinais, como diz, é errônea, dá falsa sensação de que a família e os profissionais poderiam vigiar e evitar suicídios. Nem todos os suicídios são evitáveis. Então, quer dizer, nem todos a gente conseguiria, mesmo se quisesse, por mais boa vontade que tivesse. E aí a psicanálise tem um grande potencial para atuar na promoção e prevenção de sofrimentos mentais. Claro, porque tem a questão da escuta. E não fica categorizando, tem sinais, então é isso. Então é a escuta do paciente. Na promoção, as ações seriam na proteção de vínculos parentais saudáveis, qualificando as funções parentais para o hold.
seria o acolhimento. Ao identificar situações de risco, já estamos falando em prevenção. Neste caso, os psicanalistas atuariam no atendimento de pessoas que já estão identificadas como grupo de risco, como, por exemplo, mães adolescentes, gestantes sem rede de apoio psicossocial, população privada de liberdade. Então o psicanalista teria um papel muito importante nessa questão. As campanhas de prevenção adotadas no serviço de saúde pública, rede educacional e em outros ambientes institucionais recomendam o uso de um instrumento de rastreio para identificar sinais de risco psíquico. Então tem o Patient Health Questionnaire 9, o PHQ-9, foi originalmente desenvolvido para identificar transtornos mentais comuns, que são aqueles cujas queixas são difusas e em geral não motivam a procura por tratamento, mas que limitam e prejudicam o dia a dia da pessoa, como por exemplo depressão, ansiedade, abuso de álcool, transtornos somatoformes e transtornos de alimentação. A proposta desse instrumento de rastreio é ser aplicado como ação de prevenção, para rastreio apenas, não é instrumento diagnóstico. Então é só para prevenir mesmo, não nada muito profundo. Tem sido aplicado em contexto institucional, como por exemplo pacientes hospitalizados, estudantes universitários e outros grupos grandes. Foi nesses ambientes que foi se diagnosticando essas questões. O PHQ-9 é altamente sensível e pouco específico. Isso quer dizer que ele é capaz de filtrar pessoas que podem estar em sofrimento. Isso ajudaria a identificar quem precisa ser avaliado e encaminhado para atendimento individual. Então, seria basicamente isso. Então, esse é o tema 2, que é a identificação de sinais. Então, em resumo, não existe identificação de sinais. Ou melhor, pode ter sinais, mas nada é garantido. E aqui vem os instrumentos de rastreio do PHQ-9. Como é que é esse rastreio para identificar possíveis sintomas suicida ou algumas coisas nesse sentido? E aí tem a anamnese, que seria o verificar como é que o que o paciente tem, a anamnese. E aqui traz um formulário, que tem um resumo aqui, que aí pergunta, possui diagnóstico de depressão? Sim ou não sabe? Desde quando? Já encontra-se em tratamento de depressão? E aí tem toda uma questão aqui, aí que se pode pesquisar na internet, isso aqui está disponível. Aí tem uma tabela, tudo para tipo pesos, aí depois soma. E depois, claro, somando os pesos de acordo com o que a pessoa disse. Tem escolha de 1 a 4, então tem uma depressão mínima. De 5 a 9, depressão leve. E assim esse quadro ele identifica a questão da depressão, em que grau está a depressão. Seria uma ajuda, por exemplo, um norte. E aí, continuando o texto, em um dos casos que deu um score alto, sinalizando depressão grave, a estudante foi chamada até a sala de atendimento médico na universidade para uma consulta. E ela relatou ao médico que recentemente havia feito uma grande tatuagem na pele e estava muito dolorida, fazendo com que ela não conseguisse dormir, interferindo na sua mobilidade e na capacidade de prestar atenção nas aulas. No entanto, a estudante não se sentia deprimida. Estudos realizados com universitários brasileiros indicam que a prevalência de sofrimentos mentais varia de 33% a 49%. O monitoramento foi feito por meio do instrumento de rastreio SRG-20. Será apresentado a seguir, que é um outro instrumento de rastreio. Então, em resumo, o que isso nos diz? Que mesmo tendo uma tabela de rastreio, com perguntas, tudo direcionando, a pessoa pode responder exatamente aquilo que realmente está sentindo, que nem no caso, exemplo da paciente, a paciente da estudante, que tinha passado por uma tatuagem, e aí ela relatou as mesmas questões, e aí o quadro resultou em quê? Tem depressão grave. E a guria não tinha depressão grave. Então é isso que tem que estar entendido na questão dos sinais. Então não é uma tabela que vai definir se a pessoa está com ideações suicida, ou se tem alguma questão diferente. Isso não vai dizer, não é uma tabela que vai falar. Então é isso que tem que estar bem claro. Então, vamos terminar a aula por aqui, e aí na próxima veremos o tema 4 e 5 da continuação da aula 5. Então, te vejo na próxima. Até mais.